Maravilha. Então vamos dar início aqui, Lúcio. Vamos iniciar aqui as apresentações, que o vídeo vai ficar, a gente vai passar para o YouTube depois. Então, hoje a gente vai falar do tema do direito médico, né, do direito do paciente, na verdade, que ele tem frente aos planos de saúde, que é um tema bastante importante para todo mundo que necessite utilizar desses planos de saúde. Hoje eu vou conversar com o Lúcio Hoffmann. O Lúcio, ele é advogado, é um grande amigo. Ele tem um escritório junto com o Júlio Moraes, também outro amigo. Eles têm o Hoffmann Moraes, escritório de advocacia dedicado à causa do direito de saúde, né, do direito médico. Então, Lúcio, vamos pegar suas considerações iniciais e fazer a sequência da nossa conversa. Vinícius, primeiro eu quero agradecer você pelo convite, pela oportunidade de estar falando com seus seguidores e com meus seguidores. Como você introduziu, eu sou advogado na área de saúde desde 2008, já trabalhei em mais de 1000 processos, tenho conhecimento da área, e hoje a gente vai conseguir bater um papo para explicar para as pessoas como funciona o sistema de saúde suplementar, que são os planos de saúde, e quais os direitos, ou o que ocorre no dia a dia, etc. Né? Com a falência do SUS, ter um plano de saúde é algo essencial nos dias de hoje. Só que o fato de você ter um plano de saúde não te dá a segurança de que numa emergência, do que num caso grave, complexo, você vai estar assegurado. A praxe dos planos de saúde é negar tudo que tem um custo alto. Você, como cirurgião de coluna, neurocirurgião, você sabe disso muito bem, tanto quanto eu. Então, estou à disposição aqui para a nossa conversa e passo a bola para você. Legal. Então, só para também me introduzir as pessoas que vêm aí pela página do Lúcio, eu sou neurocirurgião, sou cirurgião de coluna, especialista em doenças da coluna e trato unicamente esse tipo de doença, né? Tudo que acomete a coluna vertebral. Bem, na minha área, principalmente na minha área cirúrgicas, é muito comum a gente encontrar problemas dos pacientes, né, as queixas dos pacientes em relação a como lidar com o plano de saúde. Então, a primeira coisa que a gente observa é em relação à tentativa dos planos de saúde de indicarem até os médicos que irão atender os pacientes. Então, isso é uma coisa que é fundamental, que o Código de Ética Médica ele orienta que, assim, a primeira coisa é que o paciente tem o direito de escolher o médico. Então, é algo que é um direito básico do paciente. Ele tem o direito de escolher o médico que vai atendê-lo, né? Ele pode fazer essa escolha. Então, isso não cabe ao convênio determinar qual será o médico, né? E quem será o médico. Então, ele tem esse direito de livre escolha. E muitas vezes isso não é respeitado, ou isso, às vezes, não é nem a questão de ser respeitado, é a questão de indução. Porque o paciente, não sabendo disso, né, ele não tendo conhecimento desse direito, ele acaba sendo induzido a passar pelo médico que a operadora determinou. E ele acha que aquilo é a coisa mais natural e que ele não tem direito de procurar nenhum outro médico. Ou seja, se ele buscar um médico particular, se ele buscar um médico que foi indicado por alguém, ele fica com medo de que o convênio não vai mais oferecer nenhum tipo de cobertura. E, na verdade, isso aí é completamente errada, essa ideia. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe, né? E aí eu queria saber de você, Lúcio, o que você tem visto, assim, de situações em que há uma interferência do convênio médico em relação às escolhas do paciente. Esse ponto, Vinícius, é um ponto muito importante, porque o plano de saúde, o objetivo dele é ter lucro. Isso não é errado. O problema é quando esse lucro atropela o direito do paciente. Aí que nasce a questão, o conflito, a questão judicial, a questão da negativa. Tá? Em hipótese alguma, o plano de saúde pode interferir na conduta médica e na escolha do beneficiário, do paciente. Isso é um direito único do paciente. O plano de saúde ele não pode falar, olha, você vai operar com o plano X e não com o teu médico assistente, que é o Dr. Vinícius, por exemplo. Então, esse ponto é basilar. Tá? O que você comentou da indução, as pessoas hoje no Brasil, elas têm um certo receio de procurarem seus direitos.
porque você fica com aquele estigma de que se você procurar teu direito, você vai sofrer uma represália do plano de saúde, por exemplo. E isso não é verdade, é totalmente ao contrário. Quando você busca seus direitos, você sobe numa categoria interna na operadora de saúde. Eles começam a enxergar você com outros olhos, você vira um paciente, digamos, um cliente, digamos, VIP, porque eles sabem que você está sendo assistido por um advogado, que você não está mais leigo no assunto, então eles vão interromper essa conduta. Sim. Isso eu percebo mesmo, Lúcio. Uma coisa que a gente consegue ver é que, assim, como que é o meu entendimento sobre os convênios médicos e o que eles fazem, né? Como você disse, eles querem ter lucro. Então, eles querem receber a mensalidade e, se puderem gastar o mínimo possível ou até mesmo não gastar, obviamente vai ser melhor para eles. E aí, eles trabalham com essa desinformação dos pacientes. Ou seja, à medida que o paciente não tem conhecimento dos direitos e não vai atrás, o convênio ele vai mais ou menos que empurrando com a barriga os pedidos de cirurgia, os pedidos de procedimento, até mesmo de pedidos de exames médicos, né, de rotina. Então, isso aí a gente consegue perceber. E aí, como você disse, aquele paciente que busca o direito dele, que vai atrás, esse paciente, ele tem a solicitação dele respondida, no mínimo. Né? Em geral, aceita, mas é no mínimo respondida de imediato. Porque Exato. o médico ele tem essa prerrogativa, né, de dar uma satisfação, né, para não sofrer ali denúncias, tudo mais. Então, isso acontece. E aquele paciente que não vai atrás, como ele fala, bom, se ele não está indo atrás é porque ele não tem tanto interesse. E esse paciente vai Sim. sendo de lado. E aí, se você pensar de um universo vamos pôr 100 pessoas, se 80 pessoas não correrem atrás dos direitos, são 80 pessoas a menos que o plano de saúde vai ter de gasto. Né? Ele vai ter que gastar só com os 20 que, porventura, são mais graves ou que foram atrás dos seus direitos. E enquanto que os outros 80 que também tinham necessidade de tratamento, eles não foram atendidos e, obviamente, o convênio economizou com essa manobra, né? Vamos dizer assim, que eles fazem internamente. Isso a gente tem visto com uma certa frequência, né? Cada vez mais frequência a gente vê esse tipo de situação. E em situações de crise, como é a que a gente vai entrar agora, né, uma crise profunda, a tendência disso se acentuar, né? Também é uma outra observação que eu deixo, né, que as pessoas vão perceber, né? Toda a situação de crise, como foi, por exemplo, na 2016, 2017, houve uma acentuação dessas manobras por parte dos convênios na tentativa justamente de segurar o capital, né, que eles recebem. Então, os pacientes têm que ficar atentos sobre isso, porque tende a ser uma tática recorrente dos convênios médicos, dos planos de saúde, né, e que se acentuam nessas situações de crise. E sobre as questões de pedido de cirurgia, né? Porque uma coisa fundamental na minha área, principalmente, é que o paciente ele foi submetido ao tratamento clínico, ele fez atividade física, etc., e continuou com dor, ou tem uma doença que seja uma deformidade e necessita de cirurgia de imediato, um tumor, alguma coisa assim. Então, alguns desses pacientes, então, serão encaminhados para cirurgia. Então, é só para orientar os pacientes. A gente faz, né? Eu, o médico, né? Nós médicos fazemos o pedido médico, encaminhamos para o hospital, que foi de escolha, e aí esse hospital vai dar início ao processo de autorização do procedimento. Então, é assim que funciona. O paciente busca o médico, decidem pelo tratamento, sendo o tratamento cirúrgico, o médico assistente, ele vai elaborar aquele pedido de cirurgia, vai encaminhar para o hospital, e o hospital vai dar a sequência com o convênio médico, né, pedindo autorização. A partir desse momento, o convênio vai ter 21 dias para dar uma resposta. Né? Então, durante esses 21 dias, ele tem que fazer todas as avaliações que ele julga necessário. E aí é o que muitas vezes acontece de primeiro problema, é o convênio não respeitar esses 21 dias de prazo legal para se manifestar de uma maneira seja positiva ou seja negativa em relação ao procedimento solicitado.
Nessa fase, Lúcio, qual que são as suas orientações para esse tipo de paciente? O primeiro ponto, Vinícius, é que a autoridade do assunto é o médico assistente. O que é o médico assistente? É o médico em que o paciente depositou a sua confiança, que assiste ele, que ele marca as consultas, que ele terminou a cirurgia. Esse é o ponto fundamental. A autoridade do assunto é só o médico assistente, não é o médico do plano de saúde. Quanto a esses 21 dias, o que acontece? Hoje nós temos, você sabe muito bem, duas situações, as cirurgias eletivas e as cirurgias de urgência e emergência. Essa cirurgia eletiva tem um prazo de 21 dias em que você acabou de discorrer. Quando você passa esse prazo de 21 dias, a justiça entende que houve uma negativa tácita. O que é uma negativa tácita? Apesar do plano de saúde não ter negado, não ter enviado um e-mail, um AR, uma notificação escrita, houve a negativa tácita pelo decurso do prazo da resolução normativa da ANS. Então, esse é o primeiro ponto. Passou dos 21 dias, já pode procurar a justiça. Isso, dificilmente, após os 21 dias, o plano de saúde vai autorizar um procedimento. E por que eles fazem isso? Porque poucas pessoas procuram a justiça, daí a pessoa chega no médico, ela faz uma negociação com o médico, ela tira dinheiro do bolso, ela não quer se indispor com o plano de saúde, que é um erro, e passa batido. E o que acontece? O plano de saúde vai tendo lucro. O plano de saúde deixa de cumprir a parte dele contratual e começa a ter um enriquecimento sem causa. O que é isso? Se você paga uma mensalidade do plano de saúde, você tem que ter a oferta do tratamento. Se você não tem, alguém está se enriquecendo nessa relação comercial. E quem está se enriquecendo é o plano de saúde. Agora, quanto à cirurgia de emergência e de urgência, que você também deve ver muito aí, o plano de saúde não tem que cumprir os 21 dias. Cirurgia de urgência e emergência é imediato. Se o médico determinar, olha, ele precisa fazer essa cirurgia em 2 dias, em 1 dia, sobre risco de morte, sobre risco de sequela, automaticamente o plano de saúde tem que autorizar. Se o plano de saúde não autorizar, a solução é buscar o judiciário. O judiciário, em 1 dia, 2 dias, ele já dá uma decisão geralmente favorável ao paciente. Então, a gente tem que fazer essa distinção entre a cirurgia eletiva e a cirurgia de emergência. Resumindo, cirurgia eletiva, decorreu o prazo de 21 dias, não teve autorização, é considerada negativa tácita. Ou seja, pode procurar a justiça que o seu direito está assegurado. E na cirurgia de urgência e emergência, automaticamente o plano de saúde imediatamente tem que autorizar. Tá, é isso. Eu vou ressaltar isso que você disse, que é uma coisa importante. Primeiro, o paciente, ele tem direito, então ele tem que fazer a busca, né? Ou seja, não buscar o direito individual é um erro. E é um erro que muitas pessoas, eu escuto isso aí no consultório, as pessoas falam, puxa, doutor, eu não vou entrar em conflito com a operadora de saúde. Eles ficam com medo, muitas vezes, de sofrer algum tipo de represália do plano de saúde, ou então pessoas que são empregadas, né, e que têm o plano de saúde pago pela empresa em que elas trabalham, eles acabam ficando com receio também de entrar em conflito por conta dos seus empregos, né? Isso a gente percebe, né? As pessoas, é uma preocupação recorrente entre as pessoas. De toda forma, ele tem que entender que o direito é individual, então você tem que buscar o direito e não está errado em fazer isso. Muito pelo contrário, você vai ser mais respeitado fazendo isso, porque mostra para a outra parte, que no caso é a operadora de saúde, que você tem conhecimento, né, que você sabe dos seus direitos e que não vai abrir mão de receber o atendimento, de receber o tratamento que for indicado pelo médico de escolha desses pacientes, né? Então, isso aí é um detalhe bem interessante, bem necessário. E uma outra... Só um pequeno adendo, Vinícius. Quando você pega e liga no 0800 do teu plano de saúde, ele cai com um atendente. Se você tem uma liminar contra o plano de saúde, automaticamente, quando você liga para o plano de saúde, ele é transferido para uma outra célula especializada. Porque o plano de saúde sabe que a pessoa é uma pessoa excluída e ela tem que ser melhor atendida
no caso. Então, você ganha um upgrade no plano de saúde pelo fato de procurar os seus direitos. Isso é importante. Então, pessoal, isso aí é um detalhe que todo mundo tem que ter conhecimento, não ficar com medo, né, de buscar os direitos, né? Isso é uma coisa completamente absurda. Você ter medo de buscar os seus direitos e de, estando com a razão, não requisitar isso aí. Uma outra coisa que pode ser feita também, inicialmente, é uma queixa que funciona muito bem, é uma queixa na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, essa agência, ela recebe essas queixas dos pacientes e ela faz uma cobrança direta para as operadoras. E isso é um detalhe importante, porque as operadoras de saúde, elas não têm interesse em ter queixas lá, né, na ANS. Isso não é bom para o operador de saúde. Elas podem sofrer algum tipo de sanção futuramente. Então, eles tentam, na medida do possível, né, resolver esse desentendimento com os pacientes. Então, o primeiro passo, um passo mais simples, seria fazer essa queixa na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Lá tem um campo, né, quando você entra no site da ANS, tem um campo para você fazer essa queixa relacionada ao plano de saúde. E aí, após tudo isso, Lúcio, muitas vezes a gente vê o seguinte: o paciente procurou o médico indicou um procedimento cirúrgico, esse procedimento cirúrgico foi encaminhado para a operadora de saúde, decorreu lá o tempo legal e o paciente ele recebeu uma negativa, né? Então ele recebe uma negativa, ou seja, o plano fala para o paciente que não vai autorizar a cirurgia que foi indicada para esse paciente. Essa é uma parte importante que muitas vezes você acaba tendo que entrar nessa questão, né? Como que você entende o passo a passo depois disso, né? Depois do paciente receber essa negativa e aí ele ir em busca do sistema judiciário? Após a negativa, existem dois caminhos apenas. Ou o paciente vai pagar do próprio bolso, ou ele vai procurar um advogado da área para ingressar com uma ação judicial, com pedido de liminar, para ter o seu direito assegurado. Os únicos dois caminhos são esses, de forma bem sintética, bem prática. Não existe uma solução mágica, o plano de saúde não vai autorizar, se ele negou, ele não vai voltar atrás. Então, esse é o caminho. Pegar, contratar um advogado, de preferência da área, o médico vai fazer um relatório, os exames são anexados ao processo e você tem que entrar no judiciário para obter essa liminar. Tá certo. E uma outra questão, durante esse caminho, que eu também não citei, que as pessoas muitas vezes desconhecem, é o seguinte: a gente encaminhou o pedido, né, o hospital fez o pedido para a operadora, e a operadora ela tem o direito legal de requisitar uma segunda opinião. Então, isso é legal, ela pode fazer isso, né? Só que essa segunda opinião, por resoluções aí do Conselho Federal de Medicina, por resolução da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela deve ser em comum acordo com o médico assistente. Então, teoricamente, né, no caso, o médico assistente e a segunda parte, ou seja, a operadora, a gente teria que entrar em comum acordo sobre quem seria esse paciente, quem seria esse segundo médico para fazer uma avaliação. Mas isso não é o que ocorre na prática. Na prática, o plano de saúde encaminha, em geral, uma lista com 3 médicos, e esses 3 médicos eu teria que escolher. Se eu não conhecer nenhum dos 3 médicos, não souber da competência de nenhum dos 3 e não quiser escolher nenhum dos 3, não importa, eu escrevo que não escolho e eles indicam a revelia um desses 3 que foram passados aí previamente. Isso também, eu considero isso um abuso. Como que você enxerga isso, Lúcio? Essa questão que você está mencionando, ela advém de uma resolução normativa da ANS, tá? Eu preciso fazer uma pequena explicação jurídica para as pessoas entenderem. Existe no Brasil como se fosse uma pirâmide das leis, em que nossa lei maior seria a Constituição, e abaixo dessa Constituição estariam as referidas leis.
Uma resolução normativa da ANS, ela não é lei. Ela não está na Constituição, ela não tem força de lei. Então, ela não tendo força de lei, ela está abaixo da lei e está abaixo da Constituição. Assim, a saúde suplementar tem a lei própria, a Lei 9656, que ela passa por cima não, ela se sobrepõe à resolução normativa da ANS. Então, essa conduta das operadoras de saúde são repelidas pelo judiciário. O judiciário sabe que a resolução normativa não é lei, ela sabe dos abusos das operadoras de saúde. Então, se isso acontecer, a solução é buscar o judiciário. E nisso é muito importante que o médico assistente não pode se submeter às imposições da operadora de saúde. Operadora de saúde, por exemplo, você vai operar, você tem que indicar 3 marcas de materiais. A operadora de saúde, não vou dar nenhuma dessas 3, vou te dar mais barato. O médico não pode se sujeitar a isso. O médico, o paciente tem que bater o pé e falar, não, eu não vou operar com isso. Não adianta você ter um super médico, e você utilizar um material ruim que a cirurgia não vai dar certo. E é cada vez mais comum, quer dizer, é a regra, não é mais comum, é a regra das operadoras de saúde fornecer sempre o material mais barato. Então, eu aconselho as pessoas, aconselho os médicos a não utilizarem esse material, não se sujeitarem, em hipótese alguma, à operadora de saúde. Sempre procure o judiciário em último caso. Muito bem pontuado, Lúcio. Isso aí que você falou puxa, de extrema importância. É algo que desde o início da minha carreira eu bato nessa tecla. A gente tem conhecimento disso e a gente tem conhecimento também de que essa outra questão que você falou acontece. Então, só detalhar um pouquinho mais para as pessoas entenderem isso, né? Quando eu faço a avaliação do paciente e indico uma determinada cirurgia, essa cirurgia, sendo uma cirurgia que utilize algum material, né, algum implante, alguma coisa assim, eu vou fazer também a escolha do implante, né? E uma coisa é fácil de entender. Uma coisa é você implantar um Fusca, outra coisa é você implantar uma BMW, né? Você quer o que seja implantado em você, né? Uma coisa boa ou uma coisa já que não é mais utilizada ou que é de segunda categoria, né, etc. Então, o médico, cabe ao médico essa determinação e essa escolha. Então, por isso que a gente sempre reforça que a escolha do médico ela tem que ser respeitada. Sim, Vinícius, porque só rapidinho. Sim. Pensa bem, no lado do paciente. O paciente faz a cirurgia com você, você quer indicar um material de melhor qualidade, a operadora de saúde dá um material de qualidade ruim, você opera, não deu certo. A quem que o paciente vai procurar? A quem que ele vai processar? A quem que ele vai reclamar? É a operadora de saúde ou é você médico? Exato. E então o médico é do médico. O médico tem que ter muita consciência disso, de não se submeter, em hipótese alguma, à operadora de saúde. É exatamente isso. A responsabilidade é toda do médico. O médico que indicou a cirurgia, ele que indicou o material e ele que aceitou qualquer interferência sobre o seu trabalho. Então, toda a responsabilidade vai cair no médico, e ela é do médico realmente. Por isso que, se ele gosta da profissão dele, do CRM dele, ele tem que, obviamente, exigir que seja feito o que ele orientou, né? O que ele solicitou. Então, esse é um detalhe bem importante levantado por você, Lúcio. Isso estou totalmente de acordo. E muitas vezes a gente percebe que tem situações, né? Tem várias situações. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem médicos que trabalham para operadoras de saúde. Então, se ele trabalha para a operadora de saúde, o compromisso dele é direto com a operadora de saúde. Isso a gente observa também, né? Principalmente aqui em São Paulo, que tem operadoras grandes de saúde, que tem hospitais próprios, que tem sistemas de atendimento próprios. O médico, o compromisso maior dele acaba não sendo com o paciente, acaba sendo principalmente com a operadora de saúde. Então, o que a operadora de saúde determinar, ele acaba, em geral, acatando, porque ela que é a contratante do serviço dele. E aí tem um outro tipo de médico que não trabalha para a operadora de saúde. E aí então ele não tem esse compromisso de fazer o que foi solicitado pelo operador de saúde. Ele vai fazer o que ele julga que é tecnicamente melhor para o paciente.
né? Então, esse tipo de médico ele acaba tendo um compromisso direto com o próprio paciente. Então, isso tem que ser levado em consideração também pelos pacientes, né? Uma coisa que às vezes é desconhecida dos pacientes, mas eles têm que ter esse conhecimento, né? Por isso que esse tema que a gente está conversando hoje é um tema de suma importância para as pessoas conhecerem, propagarem essas ideias, né? Muitas vezes tem familiares aí, parentes que necessitam de tratamento e acabam não tendo esse conhecimento. Lúcio, quando a pessoa sofreu a negativa e ela te buscou, né? Ela procurou você e ela vai fazer uma solicitação judicial para que o procedimento dela seja autorizado. Como que acaba sendo o passo a passo, o tempo de espera, o tempo de resposta do judiciário e o desfecho em geral para esse tipo de situação? Como que acontece isso? Tá. O primeiro passo, o advogado ele tem que analisar os documentos. O primeiro juiz da causa do processo é o advogado. O advogado ele tem que ter consciência do direito que ele está buscando. Você analisa os documentos, os exames, os relatórios, a negativa, pedido médico, e, estando tudo ok, você ingressa com uma ação judicial com pedido de liminar. Só que o processo não acaba nesse momento. Você obtém uma liminar, geralmente em 2 dias em São Paulo você tem uma decisão judicial favorável ou desfavorável da Justiça. A Justiça de São Paulo ela é muito célere, ela tanto para ela dar uma liminar ou negar uma liminar, eles não enrolam. É uma justiça muito séria, a Justiça de São Paulo, diferente da ANS, diferente dos operadores de saúde. A Justiça de São Paulo ela atua de forma brilhante, mas não sendo parcial nem imparcial. Ela faz o trabalho de justiça mesmo. Então, você ingressa com a ação, em 2 dias você tem uma decisão judicial, e na decisão judicial, o juiz pode estabelecer prazos para que a operadora de saúde autorize o procedimento. Cada caso é um caso, não existe uma regra específica, um prazo específico. Por exemplo, se o médico determina que a pessoa está com câncer e ela precisa operar em 2 dias, a operadora de saúde tem que autorizar em 2 dias, sob pena de pagar uma multa, sob pena de desacato à decisão judicial. Agora, se é uma cirurgia de, por exemplo, eu vou falar coluna, que é a tua área, você sabe que o paciente pode esperar 5 dias, mesmo que ele esteja com uma grande dor, etc. Então, o plano de saúde tem esses 5 dias para cumprir. Então, geralmente, esse é o caminho que acontece. Tá. E aí, depois do desfecho do paciente, né, ele foi submetido a cirurgia, autorizou, vamos supor que a liminar foi uma liminar que foi deferida e ela foi autorizada. Então, o paciente é submetido ao tratamento. Tem alguma sequência disso? Tem algum desenrolar disso? O paciente tem algum ônus, principalmente do plano de saúde? Porque isso é um medo também das pessoas. Ele acha assim, doutor, será que eu vou ter depois que pagar toda a minha cirurgia? Como que funciona isso, Lúcio? A liminar é uma decisão judicial que você teria no final do processo, só que você não pode esperar 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 anos para o processo terminar para você ter uma autorização judicial para fazer uma cirurgia. Então, em alguns casos, esse direito ele é assegurado para o início do processo. Então, você tem essa liminar ali. Isso não quer dizer que o processo acabou. Após essa liminar, o plano de saúde ele é citado para oferecer uma defesa do que você está pedindo, do seu pedido. E o processo tem o seu trâmite normal. Ao final, você pode ganhar ou pode perder o processo. Porém, se você entrou com uma ação judicial na boa fé, com documentos, com relatório médico, dificilmente você vai perder essa liminar, esse processo, né? Ocorrerá o que a gente chama a confirmação da liminar em sede de sentença. O juiz dá uma sentença ali, que em tese acaba o processo, não vou adentrar nesse mérito, mas em tese acaba o processo, e ele confirma essa liminar que ele deu lá no início do processo. Mas pode acontecer de perder ou de perder o processo. Por que pode acontecer de perder? Porque às vezes tem pessoas que entram com uma ação judicial de má fé, o médico junto está de má fé,
Infelizmente, tem profissionais da saúde que indicam cirurgias que não são necessárias só para ganhar. Então, podem ocorrer algumas, digamos, derrotas. E ocorrendo uma derrota, a pessoa tem que pagar os custos da cirurgia, os custos que a operadora de saúde teve com o médico e com o hospital. Mas eu ressalto que isso é muito difícil de acontecer, porque uma vez que a pessoa vai no médico ético, capacitado, tem todos os exames, tem indicação clínica, segue toda a literatura médica, dificilmente essa pessoa vai perder, porque é um direito da pessoa, não é que a justiça vai dar, é um direito da pessoa. Quando você assina um contrato de plano de saúde, mesmo que não esteja essa cláusula, o plano de saúde submete-se à Lei 9656 de 98. E no artigo 10 diz que o plano de saúde tem que cobrir todas as doenças que constam no CID. Então, toda doença catalogada, o plano de saúde tem que cobrir. E uma patologia, uma cirurgia de joelho, ombro, coluna, etc., é uma patologia que está no CID. Então, ele tem que cobrir. Sim. Muito, muito bom esse outro detalhe que você trouxe à tona para a gente, Lúcio. A questão de que realmente o paciente ele tem todos esses direitos aí, né? E que o médico também tem que respeitar a questão mais básica dele, que é a questão ética, né? Sim. Então, nessa nossa área, principalmente as áreas aí cirúrgicas, algumas áreas que utilizam implantes, isso que você citou é de suma importância, né? A gente realmente vê dentro da classe médica mesmo, isso é uma crítica que eu faço à minha própria classe, que existem, infelizmente, uma minoria, isso eu não tenho dúvida de que é realmente uma minoria de maus profissionais. E esses maus profissionais, eles acabam arranhando e estragando muitas vezes uma imagem de uma profissão que é uma profissão muito nobre. Então, isso que você Sim. falou já foi discutido na imprensa, né? Teve aquele escândalo de 2015, né? Quando saiu no Fantástico aquela denúncia de que médicos faziam o que a gente chama de máfia das próteses, né? Então, tinham médicos que faziam indicação de cirurgia desnecessariamente, que isso é de uma coisa completamente absurda, isso é uma gravidade monstruosa, né? Então, um médico desse, ele vai sofrer uma sanção gravíssima, em geral, com perda, inclusive, da capacidade de atuação como médico, né? Ele vai ser cassado como médico. E esse é o andamento que a gente espera para médicos que cometem esse tipo de crime, né? Então, você indicar uma cirurgia desnecessária ou fazer a utilização de implantes desnecessariamente, claro que isso não é correto, está longe de ser correto e deve ser de uma maneira muito firme, né, ser punida. Então, os conselhos regionais de medicina, eles estão bem abertos a esse tipo de questões. A gente escuta muitas vezes profissionais que são submetidos a esse tipo de avaliação, de denúncias, tudo mais, e acabam sofrendo sanções severas, né? Inclusive com perda da capacidade de atuação na medicina. Isso aí a gente tem visto, né? Então, Sim. mais um detalhe que o paciente tem que ter é conhecer muito bem o médico que ele vai buscar. O médico e o advogado, né? Porque você tem que ter ética e boa-fé em todos os procedimentos da sua vida. Então, o médico tem que ter a ética e a boa-fé de indicar um procedimento só se for necessário, e o advogado que foi contratado também, ele tem que ter essa ética e essa boa-fé de saber que aquilo ali é fraude, não é necessário. Então, e se a pessoa ingressar com uma ação no judiciário, o judiciário não é brinquedo, não é brincadeira, o judiciário é o poder mais sério que nós temos dos três poderes da República, o judiciário é o poder mais sério. Tirando o STF, aí, que não é a nossa discussão, mas o judiciário é o poder mais sério. O judiciário ele vai julgar, ele vai penalizar, ele vai julgar improcedente aquela pessoa que entrou com uma fé, que entrou com uma ação que ela sabia que é de má fé, que é falsa, que é um pedido falso. Então isso é muito importante. Em todas as relações comerciais e etc., você tem que ter a ética e a boa-fé. Exato. Brilhante, Lúcio, esse tópico que você tomou, porque a gente já viu uma série de denúncias, né? Denúncias graves, né? Essa questão de médicos que usam de uma fé impressionante
maus médicos aí, não dava nem para considerar médicos, e de advogados também, que às vezes você vai ver numa denúncia, esse advogado tem uma centena de liminares relacionados a um ou dois médicos, né? Então, que é uma outra coisa, você percebe que aquilo é praticamente uma indústria de liminares médicas, né? Isso aí, obviamente, que não é o objetivo. O objetivo, a gente está falando isso aqui exatamente para as pessoas que têm a ética, que têm a moral bem constituída, e não para fazer nenhum tipo de trambique ou alguma coisa que seja absolutamente desnecessária e fora de contexto, né? Então, o objetivo é perfeito, é ser ético, ser moral e fazer o que tem que ser feito, tanto da parte médica quanto da parte jurídica, quando isso for necessário, né? Lúcio, Tem sobre... um ponto aqui, Vinícius, não sei, pode falar, depois eu falo. Não, pode continuar. Um ponto aqui que eu quero abordar é sobre a técnica cirúrgica. Uhum. E isso é algo muito importante, porque somente o médico que vai indicar a melhor técnica cirúrgica para o seu paciente, não é o operador de saúde. E hoje você, todo mundo, o pessoal que está assistindo, pessoal, você sabe que existem técnicas mais avançadas e técnicas mais antigas. Por exemplo, uma cirurgia robótica. Por que você vai fazer uma cirurgia que você vai fazer um corte na pessoa de 10 centímetros, 20 centímetros, você pode fazer um corte de 2 centímetros, 3 centímetros de uma cirurgia robótica. Só que essa cirurgia robótica é mais cara. E o plano de saúde vai negar. Essa negativa, ela é totalmente ilícita contra a lei, totalmente abusiva. Porque, retornando ao que eu já falei antes, que você falou, a autoridade do assunto é o médico assistente, é o médico do paciente. Se o médico determinar que aquela cirurgia é a melhor pelos motivos X, Y, fundamental por que ele tem que fazer essa cirurgia, o plano de saúde não vai poder negar. E ele vai negar, mas é uma negativa abusiva. Aí a solução é buscar o judiciário também. Eu acredito que isso você deve ver no teu consultório também, de você querer aplicar uma técnica mais moderna, você estudou, se preparou para trazer uma melhor medicina para os seus pacientes, e, por outro lado, a operadora de saúde não quer que você oferte essa melhor medicina. Mas até um cálculo burro para a operadora de saúde, porque ela vai gastar mais no hospital, possivelmente ela vai gastar mais em uma segunda cirurgia. Então um cálculo burro, mas a princípio eles negam. Outro detalhe que também vale a pena a gente comentar, Lúcio, porque na minha área, né, na cirurgia de coluna, eu desde o início também da minha carreira, depois que eu voltei da Alemanha, eu comecei a fazer um tipo de procedimento que a gente considera minimamente invasivo. O que é um procedimento minimamente invasivo? É uma cirurgia onde a gente faz a mesma coisa que uma cirurgia convencional, porém a agressão que a gente vai promover contra o paciente, né, a agressão cirúrgica que a gente chama, acaba sendo muito menor. É exatamente o exemplo que você deu. Ao invés de fazer um corte grande de 15 centímetros, de 20 centímetros, com grande exposição de músculo, grande exposição óssea, etc., que vai gerar muito mais dor, que vai gerar muito mais perda sanguínea, que vai gerar maior tempo de recuperação no pós-operatório, mais necessidade do uso de remédios analgésicos, né, para aliviar a dor. Então, que vai ter todas essas questões aí, a gente pode fazer uma cirurgia de muito menor agressão cirúrgica, com cortes menores, em que o paciente, ao invés de ficar 5 dias, 6 dias internado, ele vai conseguir ter alta já no dia seguinte, né? Operou num dia, vai embora para casa no dia seguinte. A perda sanguínea mínima, não vai para UTI, o que ao contrário de uma cirurgia convencional ele teria que ir, né? Dando como exemplo. O paciente vai ter um uso de medicações analgésicas muito menor, e a recuperação também dele para o trabalho, a recuperação dele para as atividades físicas, para o lazer, acaba sendo muito mais rápida. Então, essas técnicas que eu acabo utilizando no meu dia a dia, elas muitas vezes caem exatamente no que você falou, que é o paciente me procura, eu indico a melhor técnica que eu acho que esse paciente merece, e aí a operadora fala assim, não, a gente autoriza, porém a gente autoriza a cirurgia convencional, né? Vamos dar como exemplo.
e obviamente eu não aceito isso. Então, eu absolutamente não aceito e converso com o meu paciente, porque o maior interessado é o paciente. Então, eu peço sempre ao operador, eu falo, ó, explique isso que você está me contando, isso que está me falando, eu quero que você explique para o paciente, que ele é o interessado. Então, se você acha que é uma coisa ética, o que você está propondo, né, operadora de saúde, em que sugerir que eu deixe de fazer uma técnica que eu considero melhor para fazer uma técnica que eu considero pior ou mais lesiva, né? Então você explique exatamente isso para o paciente, porque não participa da minha atividade profissional esse tipo de situação, né? Eu não vou submeter o paciente a uma cirurgia que eu não considero que seja a melhor para ele. Então, é mais um dado brilhante aí para a gente abordar e deixar que as pessoas tenham conhecimento e ciência sobre isso, né? A tua conduta é perfeita. Você está zelando pelo teu paciente, você quer o melhor pelo teu paciente e você não vai se submeter à ingerência da operadora de saúde. Ótimo. Eu acho que todo profissional de saúde deveria agir com essa conduta, ter essa conduta. Porque você foi contratado para ofertar o melhor tratamento para o teu paciente, não para cair nas graças da operadora de saúde. Exato, exato. Então, só para fazer um breve resumo para as pessoas aqui, a gente está caminhando para o nosso encerramento. O paciente tem que entender que ele tem direito, primeiro, da escolha do médico que vai tratá-lo. Então, o direito de escolha é do paciente e do médico. Que o médico, quando faz uma solicitação de um procedimento, ele tem que ser respeitado tanto na questão da técnica cirúrgica que ele indicou, quanto na questão dos materiais que ele indicou que sejam utilizados nessa eventual cirurgia, né? E que os prazos e limites legais, eles têm que também ser respeitados pela operadora e, caso não sejam, o paciente ele tem todo o direito de buscar realmente que o direito dele seja executado, ou seja, o direito à realização do procedimento. Isso incluindo todas essas questões que a gente levantou de seguir fielmente os princípios éticos e morais que cabem na nossa profissão, tanto de médico como de advogado. Não é isso, Lúcio? Não, exatamente isso, e eu só complemento que a questão dos procedimentos de urgência e emergência, que o plano de saúde tem que autorizar de forma imediata, conforme a solicitação do médico. Então, se o médico, o assistente, o médico do paciente, verificar que o paciente corre um risco de morte ou de uma sequela grave, e o procedimento tem que ser feito em 5 dias, em 2 dias, não no prazo de 21 dias úteis, a operadora de saúde tem que autorizar. E ela não autorizando, a saída é contratar um advogado da área e buscar uma liminar na justiça e ingressar com o processo. Legal. Lúcio, eu quero agradecer bastante a tua disponibilidade, a participação aí da nossa live. Foi muito legal a conversa, acho que muito instrutiva para as pessoas. Vou pedir só para você, como você que acabou sendo o anfitrião da live, para você salvar essa live e depois você me manda para poder colocá-la no YouTube e disponibilizar para as pessoas que vão, com certeza, gostar dessas informações que a gente passou aqui hoje. Correto. Vinícius, eu quero até agradecer o convite, tá? Eu pedi desculpas às pessoas pelo problema técnico que a gente teve no início. E eu fico à disposição, o meu escritório fica à disposição para você fazer outras lives. Qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida pode mandar por inbox, por mensagem, essa dúvida, que vai ter o prazer de responder. E a palavra final é assim: nunca deixe de procurar o seu direito. Em hipótese alguma, você pode abaixar a cabeça e aceitar o não da operadora. Busque o seu direito. Não caia em conversa de médico do médico do plano de saúde que liga para você e fala: olha, sai do teu médico e vem no nosso. Não aceite material de péssima qualidade. Sempre procure o seu direito. Você não vai sofrer nenhuma sanção da operadora por procurar o seu direito. Sempre procure o seu direito, que esse direito, essa busca desse direito vai beneficiar a você mesmo.
porque a diferença de você ser operado por um médico bom, com material bom, e de ser operado por um médico ruim, com material ruim, quem vai sentir é só você. Pagar por um procedimento que está coberto no plano de saúde também é algo que eu não aconselho. Perfeito, Lúcio. Então é isso, Vinícius. Eu quero agradecer você, quero agradecer todo mundo pela audiência. Legal. Lúcio, um grande abraço, então. Abraço, Vinícius. Um abraço a todo mundo. Valeu, tchau, tchau.